Se você é excessivamente ciumenta e isso atrapalha suas relações amorosas, hoje eu vou te dar 10 dicas para você superar isso de uma vez por todas. Eu sou Fernanda Lemos, psicóloga e hipnoterapeuta, e eu ajudo mulheres a alcançarem o relacionamento amoroso dos seus sonhos. Quem assiste os vídeos aqui do canal sabe que quando eu falo relacionamento dos sonhos, né, eu não tô falando de uma relação perfeita, de contos de fadas, tá? Eu tô falando de uma relação saudável, que mesmo não sendo perfeita, é uma relação feliz, leve, que é baseada no respeito, que faz bem, que agrega, né, as melhores coisas. A grande questão é que algumas mulheres muitas vezes se deparam com grandes oportunidades na vida amorosa, mas elas acabam colocando tudo a perder por conta de ciúme excessivo. Você se identifica com essa situação? Então escreve aqui nos comentários o que o ciúme já causou na sua vida amorosa, porque obviamente, em menor grau, o ciúme não significa necessariamente um problema, desde que ele apareça ocasionalmente. Então tudo vai depender da intensidade. Agora, você precisa avaliar com honestidade o quanto esse sentimento está presente nas suas relações amorosas. Então, por exemplo, quando você está em um relacionamento, é comum que aconteçam brigas por desconfianças bobas. Você vigia as redes sociais do cara que está do seu lado, né, do seu parceiro. Você fiscaliza cada passo que ele dá. Você enxerga como uma ameaça toda a conversa que ele tem, por exemplo, com qualquer outra mulher. Se a preocupação com traições é frequente, existe algo errado, tá? O ciúme diz muito sobre quem sente, ou seja, diz muito sobre você. E pelo bem da sua saúde mental e também dos seus relacionamentos, é hora de aprender, finalmente, como controlar esse sentimento, porque você não está no controle da situação. Hoje o ciúme é que controla você e aprender a superar isso vai aumentar as suas chances de viver uma relação amorosa saudável, né? De ter a relação que você sempre sonhou e que você, de fato, merece. Então, se você é mulher, uma mulher ciumenta, provavelmente a sua primeira reação é dizer que o ciúme é o tempero do amor, né? Na verdade, você já deve ter dito ou pensado várias vezes que o ciúme é uma prova de amor, né? Que é um sentimento que mostra que você se importa com o homem que está do seu lado. E quando você, de alguma forma, é confrontada por esse seu comportamento, você costuma dizer coisas como: eu não sou possessiva, eu não sou ciumenta, eu te amo, só isso. Ou então, não é que eu não confio em você, eu não confio nas outras mulheres, né? Talvez você já tenha dito essas coisas. Só que tá na hora, né, de rever os seus conceitos sobre um relacionamento saudável e realmente prazeroso, até porque muitas vezes você tá com um parceiro legal do seu lado que não te dá motivos para desconfiança e mesmo assim você tem crises de ciúme que aos poucos vão gerando muitos problemas, vão colocando tudo a perder. E aí provavelmente nesse momento algumas mulheres, né, que estejam vendo esse vídeo vão falar assim: nenhum homem é confiável, né? Quando uma mulher tem crise de ciúme é porque motivo ela tem. Todo homem é igual, é tudo farinha do mesmo saco, todo homem trai, eu prefiro ficar solteira sozinha, porque nenhum homem, a gente não consegue confiar em nenhum homem, né? Infelizmente tem muitas mulheres que pensam assim porque elas só atraem esse tipo de homem para a vida delas, portanto elas não acreditam que existam homens diferentes disso. E é justamente por isso que eu crio, gente, esses conteúdos aqui para vocês, para tirar vocês da zona de conforto, para que vocês mulheres entendam que se vocês só atraem os homens errados é porque existe algo que precisa ser mudado dentro de vocês, que fazem com que vocês se interessem só por aqueles homens que vão machucar, trair, mentir, agredir. Então se atentem para isso, tá? Porque ter consciência do problema é o primeiro passo para reverter a situação. Os homens não são todos uns canalhas, os homens que você escolhe é que são. Conseguem entender a diferença? Então voltando aqui para a questão do ciúme, né? Você precisa saber admitir que se o ciúme é um tempero do amor, ele precisa ser muito bem dosado, caso contrário estraga o sabor da relação. No fundo você também sabe que quando a desconfiança e o medo de perder o homem que você ama ditam o seu comportamento e também colocam regras no comportamento do outro, nenhuma garantia de afeto é suficiente. Então, pensamentos obsessivos sobre a possibilidade de traições se tornam uma companhia constante, né? Você começa a imaginar os mais diversos cenários na sua cabeça, coisas que nunca aconteceram, mas você dá vida a tudo isso.
Então lembra do poder que a nossa imaginação tem, né? A gente já conversou sobre isso. Pois é, quando você começa a imaginar determinadas cenas, quando você mesma vai criando e alimentando tudo isso, quando você deixa a imaginação aflorar, você desperta as mais diversas emoções dentro de você. E aí se você começa a imaginar, por exemplo, que o homem que você ama está com outra mulher, aquelas coisas todas que você odeia pensar, adivinha, você desperta as piores emoções dentro de você, emoções que estão associadas ao que você está imaginando. Ódio, raiva e, lógico, isso implica em muita briga, né? Transforma o que deveria ser bons momentos em uma grande fonte de problema. E quem que aguenta viver assim, gente? Não é de se estranhar que o ciúme seja uma das principais causas do fim de relacionamentos amorosos, né? E por que você é assim? Por que você tem essas crises de ciúme? Porque isso tem a ver com os seus programas subconscientes, com seus aprendizados de vida, né? Com todas as suas experiências, tudo que você vivenciou. Nenhuma mulher nasce assim, ela se torna essa pessoa, ela aprende a ser uma mulher ciumenta. Só que existem maneiras de mudar isso, então guardem essa informação. O ciúme reflete, em primeiro lugar, as suas inseguranças como mulher. Inclusive tem um vídeo meu aqui no canal feito justamente para te ajudar a se tornar de uma vez por todas uma mulher mais segura. Então quando esse vídeo terminar, se eu fosse você, corre lá e assiste esse vídeo, tá bom? Então o ciúme excessivo, ele tem a ver com o medo da rejeição, do abandono, né? O medo de não ser boa o suficiente, ser trocada por uma outra mulher, de repente melhor do que você. Então comece a se analisar mais e assuma um olhar crítico sobre as suas reações e os seus comportamentos. Então antes de acusar o seu parceiro, interrogue os motivos dos seus medos, perceba o que eles revelam sobre a sua autopercepção e a sua história de vida. E aí você pode me perguntar, mas como é que eu faço essa autoanálise, né, Fernanda? Então vamos lá, vamos então para as dicas que eu quero passar para vocês. A primeira dica é admitir que você tem um problema. Não tem nada de errado admitir que você não sabe lidar bem com determinados sentimentos e situações, né? E que você precisa de ajuda. O que é errado mesmo é guardar sentimentos ruins dentro de você. Isso só vai prejudicar você e prejudicar a sua relação com o seu parceiro, né? Então reconheça que existe em você um desequilíbrio relacionado a essa questão, porque ter lucidez sobre o problema é o primeiro passo para que haja uma mudança. A segunda dica é converse com o seu parceiro, com o cara que está do seu lado. Se você já identificou e admitiu que tem um problema, conversa com seu parceiro sobre isso, sobre as suas dificuldades, peça um pouco de paciência, um pouco de compreensão, diga que você está num trabalho aí, você está trabalhando isso dentro de você, que você está nesse processo de mudança justamente por você já saber que isso não é saudável numa relação. Então mostre que você tem consciência disso e que você já está buscando formas de melhorar. Essa conversa pode aumentar também a confiança e a parceria entre vocês, porque o diálogo, gente, é sempre o melhor, a melhor opção, né? E isso melhora muito a comunicação de vocês e a confiança também entre vocês, ok? A terceira dica é fuja de querer ter controle de tudo. Não tente ter tudo sobre o seu controle, porque isso só vai afastar o homem que está do seu lado. Então para de querer controlar cada passo que ele dá. Você nunca vai ter controle sobre as coisas, tá? Isso é exaustivo, faz você ficar sempre tensa, desconfiada. Quanto mais você tiver esse tipo de atitude, mais ele vai se afastar de você. Um relacionamento saudável é para ser leve, gente. Por isso é que se certifique que vocês dois estão bem um com o outro, né? E se alguma coisa de ruim acontecer, não se culpe, não se cobre tanto, vá com calma, porque você está nesse processo de transformação interna. Então use isso como aprendizado. Então vamos para a quarta dica. Mas antes de eu ir para a quarta dica, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para que você possa acompanhar todos os meus conteúdos, né? Tudo que vem por aí, e tem muita coisa legal vindo por aí, gente, porque todos os vídeos são muito bem pensados, são feitos com muito carinho para ajudar vocês. Então já deu o seu like? Já se inscreveu? Então pronto, agora a gente pode continuar. Vamos para a quarta dica. O quarto ponto fundamental nesse processo, então, de superar o ciúme excessivo é se concentrar na sua autoestima. Como a gente já conversou, você pode estar com um parceiro extremamente carinhoso, atencioso, apaixonado, mas se a sua relação consigo mesma estiver abalada, existem grandes chances de você transferir essa insatisfação para o seu parceiro. Então, se as suas crises de ciúme acontecem porque você acredita que o seu parceiro tem interesse em outras mulheres, para um instante para observar, né? É ele que está admirando outras mulheres realmente ou é você que está escolhendo se comparar com elas? A insegurança tem origem no olhar do seu parceiro ou na sua baixa autoestima?
Então o ponto principal aqui é eleve a sua autoestima. Cultivar a autoestima, gente, ajuda a criar uma certa barreira de proteção emocional. Então pode soar meio clichê, mas se amar mais e saber o valor que você tem como mulher é a grande chave para resolver esse tipo de dilema. Você é única, não existe nenhuma mulher como você, né? Enxergue a mulher incrível que você é, enxergue e admire as suas características únicas, né? Sinta o poder que você tem, valorize as suas qualidades, goste de você. Quando você se ama, você sabe que você é capaz de despertar o amor de um homem de verdade. Você sabe muito bem disso, você se garante. Então não fica usando a sua imaginação contra você, pensando em infidelidade, nesse tipo de coisa. Curta a relação, aproveita o momento, desliga o botão de alerta, relaxa, dê esse mesmo tratamento que você espera que um homem dê para você, porque muitas vezes o amor que você espera é o amor que você mesma precisa se dar. Faz sentido? Uma quinta dica muito importante é saber o que é normal. Então tem determinadas verdades que você precisa aceitar, como por exemplo, é normal achar outras mulheres bonitas, é normal ele precisar passar um tempo sozinho, é normal ter amizade com pessoas de todos os gêneros, é normal ele querer sair com amigos, às vezes sem que você esteja junto, né, necessariamente. Isso vale para ambos, tá? Para ele e para você também. Nenhuma dessas situações deve soar como um aviso de uma potencial infidelidade, tá? Apenas significam que seres humanos, ao formarem um casal, não deixam de ser indivíduos, né? Seres individuais com as suas próprias necessidades, ok? Sexta dica. Viva e também deixe ele viver. Vocês não precisam ficar grudados o tempo todo, fazer tudo juntos, né? Manter contato o dia inteiro, porque isso até pode ser que funcione no primeiro momento, mas depois de um tempo essa intensidade toda é insustentável, sufocante, né? Então cuide para que você tenha os seus momentos, preserve seus gostos, os seus hobbies, seu círculo social, sua privacidade. Quando você não se anula, é mais fácil controlar o ciúme, né? Quando o seu parceiro precisa, por exemplo, de um pouco de espaço. Certo? Sétima dica também muito importante, né? Quando a gente fala sobre ciúme excessivo é confie na sua relação. Existem inúmeras possibilidades de pares românticos por aí. Se você e o seu parceiro estão juntos, não é por falta de opção, vocês se escolheram, né? Então, ao sentir ciúme, lembre-se desse raciocínio simples e objetivo. O que mantém vocês unidos não é a ausência de contato com outras pessoas, mas o prazer que vocês sentem um na companhia do outro, né? Se ele está do seu lado, não é porque ele está fazendo um favor para você, né? É porque ele escolheu você, porque ele te ama, porque ele quer estar do seu lado. Então sejam parceiros um do outro, né? Confie na sua relação. Aí você pode falar assim, né? Algumas mulheres vão falar assim: ah, Fernanda, mas eu tenho motivo para ter ciúme, né? Ele me dá motivo, eu não consigo confiar, não é coisa da minha cabeça. Mas então, se ele te dá um motivo, ele não é um homem que vale a pena. Se ele não te passa confiança, como é que essa relação pode dar certo? Como é que você vai conseguir ficar com uma pessoa assim? Consegue entender? Se relacione com um homem que valoriza você, que ama você, né, de verdade, que respeita você acima de tudo. Se ele não te respeita, se ele não é um homem que você pode confiar, ele não é um homem que vale a pena você ter do seu lado. É muito simples. Se atente para isso, cuidado, tá bom? Uma oitava coisa bastante importante, isso é um erro que muitas mulheres cometem e que só piora ainda mais a situação. Não se envolva em joguinhos, tá? Então, tentar deixar, por exemplo, o seu parceiro com ciúme para que ele sinta a mesma coisa que você, definitivamente é uma péssima ideia. Não é propagando insegurança que você vai aprender a lidar com a sua própria insegurança. Então, tudo que você vai conseguir com esse super método incrível é criar um clima de desconfiança generalizada. Então, não faça isso. Você está aqui para se desenvolver como mulher e não para retroceder nesse processo. Tá? Uma outra coisa muito importante, que vai ser essa nossa nona dica, né, que eu quero passar para vocês: converse ao invés de acusar, tá? Como a gente já conversou, a imaginação de uma mulher ciumenta, ela vai longe. Então, uma ligação que não foi atendida, um atraso, uma observação despretensiosa ali sobre alguém, isso pode se transformar num atestado de traição que você mesma cria e alimenta. A grande questão é que acusações infundadas vão deixar o seu parceiro na defensiva. Isso pode gerar muita briga, muita discussão, ao invés de soluções. Então, ao invés de ficar acusando, diga como você se sente, para que vocês juntos encontrem formas de contornar esse problema
problema. Esteja aberta a ouvir as explicações do seu parceiro, já que ele sempre te passou segurança na relação, né? E nunca te deu motivos para desconfianças. Lembrando que se ele já te deu motivos para desconfianças, né? Ele não é um homem de verdade, ele não é um homem que vale a pena ter do lado, certo? Relacionamento é para ser leve. E a 10ª e última dica, e a mais importante de todas, aliás, para que você consiga superar o ciúme, é: limpe os seus programas subconscientes sabotadores. O ciúme excessivo, gente, é um sistema de defesa. A mulher ciumenta, ela age dessa forma para se proteger de ser abandonada, rejeitada, trocada por uma outra mulher. Então ela fica sempre atenta, sempre em estado de alerta, com a finalidade de evitar isso. É a forma que o subconsciente dela encontrou de protegê-la. Porém, isso só acaba destruindo as relações amorosas, né? Então, se você sofre com ciúme excessivo, você precisa entender a nível subconsciente, ou seja, a nível emocional, não só racionalmente, que você não está em constante ameaça, que você não precisa desse tipo de proteção, que você pode relaxar e curtir as suas relações sem medo. Você precisa fazer as pazes com o seu passado, com a sua história de vida, né, que foi o que fez com que você se tornasse essa mulher. Então se ame, se valorize, enxergue a mulher especial que você é, se respeite, seja uma mulher confiante, porque isso atrai homens de verdade para a sua vida, homens que vão te tratar da mesma forma que você se trata e que não vão te desrespeitar nem te dar motivos para desconfiança, pelo contrário, vão querer crescer juntos com você. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras mulheres especiais que precisam desse apoio, porque muitas vezes compartilhar isso pode fazer toda a diferença para a vida de muitas mulheres. Coloca essas dicas em prática, porque eu tenho certeza que você agora está pronta para superar esse problema na sua vida. Só depende de você. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo!